Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e cerveja sem álcool é cerveja? Não, já vai começar desse jeito já. Oi pessoal, aqui é a Naomi, eu sou mestre cervejeira da cervejaria Halp Beer em Ivaiporã, no Paraná, e vou estar aqui conversando com vocês hoje sobre cerveja. Meu nome é Wellington Alves, hoje eu tô como consultor da cervejaria 5 Elementos em Fortaleza e cerveja é a pedida aí pro nosso verãozão. E aí pessoal, aqui é o Rafa e eu queria trazer uma informação aqui logo de começo, que é muito importante, que o animal que mais gosta de cerveja é o lobo malto. Caraca, velho. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, foi mal. Muito bom, muito bom. Meu Deus, já começou bem, viu? Maravilha. Muito bem, ouvintes. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um tema super interessante que é cerveja. Como a gente está acostumado a falar sobre infância, adolescência, a gente também fala nesse podcast sobre assuntos do nosso cotidiano e do nosso interesse de adultos. Então hoje a gente trouxe uma galera que manja pra caramba do assunto para falar um pouco sobre cerveja, sobre a história, enfim, sobre todas aquelas informações que a gente gostaria de saber, que a gente tem curiosidade, mas às vezes a gente não tem para quem perguntar. Então a gente tá aqui hoje para falar justamente disso e também falar sobre um monte de outras coisas. Então, pegue aí a sua cerveja. Se você tem menos de 18 anos, não pega cerveja nenhuma. Pega um refrigerante, uma água, alguma coisa assim. E se você tá no trabalho, é por sua conta e risco. Então vamos lá pro episódio. Não sei que você trabalha na Ambev, né, ou algo assim. É verdade. Bem, pessoal, antes, da gente começar o nosso episódio, como é de praxe, aqui nesse comecinho de episódio, a gente vai fazer aquele agradecimento pros nossos apoiadores, Quem faz esse podcast acontecer, ajuda esse podcast a se manter, A gente sabe que temos os nossos custos de manter o site e assim por diante, os nossos custos padrão aqui do nosso podcast. E esses apoiadores ajudam a gente a fechar essa conta, manter esse podcast vivo. Então vai um abraço gigantesco pro Anderson Calanguinho, lá de Campo Mourão, o Santiago, lá de Fortaleza, o Santiago, lá do podcast Em Controverso, o Rafael Queiroz, que é um super amigo nosso de longa data, então um abração pra ele também. E pra nossa fã número 0, a Yara, que é lá de Bragança Paulista, É mineira, na realidade, mas tá morando em Bragança Paulista atualmente. Então, se você quer ter o seu nome lido aqui no comecinho do episódio, faça como esses 4 apoiadores. Apoie a gente lá na nossa campanha do Apoia-se. Você tem 3 faixas de valores que você pode escolher lá conforme o seu orçamento. Você ajuda, a gente a manter esse podcast, como eu falei, Cada realzinho que você coloca aqui a gente valoriza bastante, porque ajuda a manter a máquina funcionando. Então, basta você acessar www.apoia.se/Perspectivas Adulteradas. Lá você vai encontrar nossa campanha de financiamento coletivo e você pode escolher uma das 3 faixas de valor para você apoiar. Dependendo da faixa de valor que você escolher, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, que é o grupinho da alegria, onde a gente troca ideia, A gente junta a galera de apoiadores, os nossos ouvintes, pra trocar uma ideia e ficar mais próximo da gente. Então, sem mais recados, sem mais agradecimentos, vamos lá pro episódio que tá excelente. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero agradecer muito ao Wellington e à Naomi aqui por aceitarem participar desse episódio, trocar essa ideia com a gente, É muito massa ter pessoas que entendem de fato do assunto para conversar sobre um assunto que a gente gosta, Então, muito obrigado para vocês, de coração mesmo, E quero que vocês se apresentem aí pros nossos ouvintes, falem aí quem são vocês, o que vocês fazem, qual o tipo de cerveja que vocês mais gostam, antes da gente começar o nosso bate-papo. Bom, eu sou a Naomi, eu sou mestre cervejeira da cervejaria Halp Beer em Ivaiporã, no Paraná. Me formei em 2021 no curso técnico cervejeiro do Colégio Imperatriz em parceria com a Agrária em Entre Rios, Guarapuava. Hoje trabalho com
praticamente todo o processo de produção aqui da cervejaria, do começo ao fim. E os estilos que a gente produz aqui são Pilsen, Vienna Lager, English IPA, Weiss, e é isso. Caramba, que da hora, velho. Muito bom. Eu sou o Wellington Alves. Hoje eu atuo como consultor na cervejaria 5 Elementos, mas inicialmente eu era o cervejeiro-chefe. Na verdade, eu não sou mestre cervejeiro por formação, mas eu bolava as receitas e fazia o planejamento estratégico do ponto de vista da parte de operação mesmo de fábrica da 5 Elementos. E recentemente os sócios acabaram, nós vendemos a cervejaria 5 Elementos pro grupo da Turati, que é uma cervejaria também daqui de Fortaleza, mas eu continuo atuando como consultor lá, já tem um tempinho. Hoje eles estão com outro mestre cervejeiro, que é o Guerra, que é um cara já bem conhecido no mercado, trabalhou em outras cervejarias, mas na 5 Elementos durante muito tempo eu estava lá dentro mesmo, no chão de fábrica, e agora fico na parte mais tranquila, como consultor da cervejaria, elaborando receitas novas, junto com os demais colegas por lá. E os estilos que a gente costuma produzir são estilos até um pouco mais extremos aqui no nosso comum aqui do nosso Ceará, né? A gente produz muito Imperial Stout, acaba sendo o estilo que a gente mais produz, na 5 Elementos ela é bem conhecida por esse motivo, mas claro, também tem as cervejas de entrada, como a Pilsen, a Munich Helles, Vienna Lager, West Coast IPA, e tem algumas New England IPAs, Witbier, enfim, um pouco de cada estilo, algumas sours também. E hoje é isso aí. Caraca, que da hora. E eu fiquei sabendo que o senhor é médico, guitarrista, que mais mesmo? Ô, louco! Galera andou traçando as coisas nos currículos. Eu, na verdade, eu sou médico, atuo como médico, sou cirurgião e já produzi cerveja em casa desde 2013 e alguns colegas me chamaram para montar cervejaria, a gente foi na onda. Não tinha nenhuma cervejaria com a proposta de fazer cerveja nesse estilo em Fortaleza na época. Em 2016 a gente montou a fábrica, a gente tinha um mestre cervejeiro, trabalhava conosco, e aí a fábrica foi nessa onda aí, né? A gente acabou tendo bem mais trabalho do que a gente imaginava, mas foi muito prazeroso, continua sendo, na verdade, muito prazeroso. A 5 Elementos acabou conseguindo conquistar aí alguns paladares mais difíceis aí, e como médico continua atuando, mas continua bebendo cerveja pra caramba, enfim. Não quando você tá fazendo cirurgia, né? Não. Nesses momentos específicos, a gente tenta se concentrar, né? Às vezes é difícil. É isso aí. E tá vendo, Rafa? A quantidade de coisa que a gente já tem pra explorar aqui, né? Assim, são pessoas que... Eu tava conversando com a Naomi em off, cara. Garanto que esse episódio aqui, acho que se a gente não encerrar tudo aqui, vai ter parte 1, parte 2 e assim por diante. Opa, maravilha. É sempre bom. E a gente já tem um aval do doutor aqui, né? Que cerveja faz bem, senão o doutor não ia tomar. Com certeza. Essa parte aí eu posso assinar embaixo. Já fica no atestado do médico já. Muito bom. Então, pessoal, pra gente começar o nosso assunto, né? Pra gente começar a nossa pauta aqui, eu queria ir lá pro início, literalmente pro início de tudo aqui, né? Eu queria entender um pouco, vocês que são especialistas no assunto, conhecem do negócio, como que surgiu a cerveja, né? Porque assim como a gente fez um episódio de café um tempo atrás, a gente tentou explorar lá do início, né? Desde o descobrimento do grão e assim por diante. E a cerveja, ela não fica aquém também, né? Porque é um produto que tem os seus registros históricos, assim, de lá atrás, bem antes das pirâmides do Egito, né? Então, como que surgiu a cerveja, assim? Quem que inventou a cerveja? Tem algum consenso, assim, nisso ou não? Na verdade, o surgimento da cerveja, assim como muitas coisas que a gente tem que mencionam de história e tudo mais, é mais uma suposição com alguns embasamentos e algumas coisas que foram encontradas e tudo mais. Mas, na verdade, ele começa no surgimento do malte, cerca de 9.000 anos antes de Cristo, quando o homem abandonou a vida nômade e começou a ficar fixo, né? Ele começou a estocar grãos para se alimentar e surgiu, então, os primeiros campos. Nessas civilizações, eles cultivavam os ingredientes, então, para a cerveja, que era trigo, era cevada, tinha água também, né? Então, eles já tinham tudo ali para fazer a cerveja. E ninguém sabe ao certo como que esse processo foi descoberto, mas como os cereais, eles não eram muito bons de serem comidos crus, então eles eram esmagados e mergulhados em água, que é basicamente o processo de malteação. E quando esse caldo engrossava e o grão começava a brotar com um gosto mais adocicado,
adocicado, eles secavam. Então eles já praticavam o processo de fazer malte, mesmo sem saber o que era feito. E dizem que foi de uma maneira acidental que esses grãos, depois de feito o processo de secagem, teve uma chuva e esses grãos foram molhados e acabaram fermentando do dia pra noite e gerando o álcool desse malte adocicado. Então dizem que é daí que veio a cerveja. Caraca, que Interessante. legal. Eu fico pensando, a primeira pessoa que resolveu beber isso aí e depois ela ficou... que deve ter dado um belo de um grau, né? Inicial, né? Sim, com certeza, porque a gente tem que pensar também que essa parte da fermentação, ela foi dada por bactéria, fungo, micro-organismos que estavam ali no ambiente e, na verdade, esses grãos que estavam molhados, eles estragaram, né? Eles fizeram um processo de estragar, de apodrecer ali e alguém falou, poxa, vou beber. Bela ideia, né? Ou o cara que tava tomando conta, né, que deixou isso molhar, ele deve ter ficado com o cu na mão, né, de falar que perdeu, falou, não, eu inventei uma parada aqui. É, com certeza. Falar foi ideia minha. Nessa pesquisa que eu tava fazendo, o que mais me chamou a atenção mesmo foi o lance que, cara, as pessoas que fabricavam, né, cerveja depois desse primeiro processo de descobrimento, né, acho que desde o princípio a gente tem que agradecer as mulheres pela criação da cerveja, né, porque elas que eram responsáveis ali pelo processo de fabricação inicialmente, né. Sim, com certeza. É, exatamente. Elas não somente produziam as cervejas, como elas atuavam também como as pessoas que comercializavam as cervejas. Você não tinha a ideia de uma fábrica produzindo em massa, obviamente, mas você tinha os locais, os estaleiros, né, onde o pessoal parava para poder tomar cerveja e normalmente aquele processo da produção da cerveja ele era feito pela mulher e não somente era vendido, mas era produzido para consumo próprio nas casas, né? Então tem esse lance também que é bem importante mesmo, né? Caraca, que da hora, mano. O pessoal diz que no Antigo Egito o pessoal usava a cerveja como forma de pagamento até, né? Eu aceito pagamento em cerveja sempre, sem muito problema. Não precisa ir muito longe, né? Não precisa ir pro Egito não, tá de boa. Mas provavelmente sim, né? Não, sobretudo numa época pré-desenvolvimento das moedas, como a gente conhece, de forma fiduciária, você tinha muito escambo. Embora a cerveja a gente entenda que sim, ela é perecível, mas o processo de fabricação da cerveja, ele traz alguma certa longevidade pro produto, inclusive trazendo alguma segurança sanitária, né, para quem tá consumindo. Então, se você tem a opção de fazer um escambo lá, sei lá, para um produto perecível como carne, como uma fruta, como água, de repente você tem cerveja, que não somente deixa o cara feliz, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma espécie de garantia de que ele vai estar tomando um negócio bom, que não vai fazer tão mal para ele, com todos os produtos. Eu não vejo por que não ser utilizado como moeda de troca naquela época que você tinha outras condições de vida, né? Sim, sim. Uma das informações que eu acabei achando, né, sobre o assunto é que justamente, né, na construção das pirâmides, parte, né, do salário, né, para além do sal, né, que o pessoal usava normalmente como salário, você tinha ali uma cota de cerveja que o cara recebia. Eu só não vou lembrar de cabeça agora o número, né, mas são milhões e milhões de litros de cerveja que foram utilizados ali, né, como forma de pagamento pra esse pessoal, né, cara. A galera ficou feliz. Com certeza, né? As pirâmides do Egito aí foram construídas à base de muita cerveja, então. Exatamente. Acho que não foram os aliens, né, Opa? Não. Cerveja, combustível. Exatamente. Dependendo do grau de intoxicação, o cara podia até ver alien, né? Mas enfim, não foram os aliens. Dependendo do volume de cerveja que o cara tomou ali no dia, com certeza. Ó. Maravilha. E caminhando um pouco não, né? Um pouco muito, né? Como que a cerveja, ela chegou de fato no Brasil? Porque eu já vi uma porção de histórias, só que também eu não sei até que ponto, qual história dela, qual versão dessas histórias que é a verdadeira, né? Vocês têm alguma informação, assim, do que vocês conhecem, alguma coisa assim, de como a cerveja chegou no Brasil? Na época, quando o Império veio pra cá, o Império Português veio pra cá, em 1810, já se consumia bastante cerveja. Inclusive, alguns outros conhecidos até hoje ainda são daquela época, obviamente com receita modificada, enfim, mas alguns daqueles hábitos foram trazidos para cá, né? Claro que, assim, o transporte de cerveja é sempre difícil, né? Sobretudo se vinha numa caravela, você tinha motivos para a cerveja talvez estragar, mas obviamente que, por outro lado, como era um produto um pouco talvez mais nobre, talvez viesse já acondicionado de uma forma que ele conseguisse chegar com um pouco mais de propriedades aí, sem estragar tanto, né? Dizem que lá por volta de 1637, 1640, um holandês, o Maurício de Nassau, veio para o Brasil junto com um cervejeiro, o nome dele Dirk
Dick Dix, não sei dizer, e que eles abriram a primeira fábrica de cerveja das Américas. Acho que lá no Recife, né? Isso, aham. Maurício de Nassau foi no Recife, exatamente. Caraca, que legal. Acho que as duas informações que eu tinha pesquisado é mais ou menos isso também, né? Essa questão do Conde Maurício de Nassau, ele veio pro Brasil, né? E acabou sentindo falta da cerveja, né? E decidiu aí contratar o Dick Dix pra vir pro Brasil e criar o que seria a primeira cervejaria do Brasil, né? Que nem o Wellington tinha comentado, lá por volta de 1800, quando a família real veio pra cá, dizem que o rei Dom João consumia a cerveja, que ele gostava de uma cervejinha, e que ele decretou, logo quando ele chegou, que os portos fossem abertos, né, às nações da Europa. Então, quem se beneficiou com isso foi a Inglaterra, que começou a trazer cerveja pra cá. Então, eles dominaram o mercado de cervejas importadas por bastante tempo. Isso é interessante de ver, porque a Inglaterra ela já fornecia, de certa forma, cerveja para as colônias, né, que ela tinha, né? Tanto que a India Pale Ale ela surgiu justamente por conta dessas distâncias muito longas, né? Então, eu acho que por conta disso que teve esse mercado aqui pro Brasil tão forte, né? Sim, com certeza. A ideia da IPA é um negócio interessante, né? Que ela, embora o nome da cerveja vem por conta disso mesmo, de fato as cervejas eram transportadas para aquela região, na realidade não é que eles jogaram mais lúpulo na cerveja para que ela pudesse sobreviver bem. É meio que todas as cervejas daquela época, elas meio que já tinham muito lúpulo mesmo. Era só o fato de que os grandes produtores de IPA naquela época, sobretudo na Inglaterra, eles utilizavam alguns insumos que já eram mais propícios para que aquela cerveja não estragasse. Por exemplo, na região de Burton, na Inglaterra, as English IPA clássicas, né, que eles utilizam uma quantidade gigante, e o lúpulo, aquele lúpulo funcionava bem naquela cerveja porque a água era boa para aquilo. Então, a cerveja, por exemplo, que era produzida em Londres especificamente, já não conseguia ser um IPA porque a água ela, talvez não fosse tão adequada. Então, essa IPA que era produzida em Londres, que viajava até a colônia britânica lá na Índia, não chegava muito boa, porém as cervejas que vinham, que eram produzidas na região de Burton, na Inglaterra, essas chegavam bem boas, porque você tinha uma qualidade da água que permitia que aquela cerveja, ao longo da viagem, ela decantasse todas as impurezas, ela chegasse clarinha, não tão clara talvez, mas uma qualidade até estética melhor e obviamente com sabor mais gostoso. Que é aquela ideia que a gente pensa, não, eles sacaram mais lúpulo lá pra mandar pras Índias, e isso é meio fantasioso, sabe? Mas é lógico que é uma história bacana, a gente acaba contando o meu. Mas isso até tá no livro do Mitch Steele, que é um livro bem legal, onde ele conta um pouco da história. O nome do livro é IPA, né? IPA. Ele conta muito a história de maneira geral, de como surgiu o estilo, como ele foi se aperfeiçoando. E é um cara bem legal que ele foi o cervejeiro da Stone, que é uma cervejaria que tem algumas IPAs maravilhosas nos Estados Unidos. Mas é uma história interessante porque a gente imagina que, pô, até com certeza os caras fizeram aquilo lá, mas nem sempre foi exatamente daquele jeito, né? Mas sem dúvida, o lúpulo ele é um insumo fantástico para poder conservar e preservar a cerveja nessas grandes viagens, mas todas essas cervejas, independente de qual fosse o estilo, já vinha com uma carga gigante de lúpulo, porque era a tradição da época mesmo. Legal, legal. E já que estamos partindo dessa questão da fabricação, aproveitando esse segundo bloco que a gente vai começar, como que é o processo de fabricação, né? Desde o princípio, eu quero entender um pouco de vocês, né? Desde a questão dos ingredientes, o que faz uma cerveja ser cerveja? A cerveja, ela é um produto líquido e vem aí do processo da braçagem do grão maltado, em que é adicionado lúpulo e por ser uma braçagem já vai com água também, e se adiciona levedura para fermentar aquele açúcar daquele grão maltado que foi extraído através do processo da braçagem. A gente não utiliza muito esse termo braçagem no nosso português, né? Mas o termo brew, ele é bastante utilizado na língua americana para diversas outras extrações, como por exemplo a extração do chá, a extração do café, a extração da cerveja seria mais uma forma de utilizar o termo brew. Mas o brew clássico que a gente conhece seria justamente a braçagem, que é a produção de cerveja. Depois eu passo a passo, eu acho que a Naomi ela consegue trazer, talvez até na forma mais didática, o que a gente faz aí no dia a dia na fábrica, né? Bom, então como o Wellington falou, a parte principal da produção de cerveja é a braçagem, que a gente tem 4 etapas nela. Basicamente, quase que universal, que todas as cervejas vão passar por essas etapas. Mas antes a gente tem a parte da moagem, que também é muito importante. Então esse malte, né, que é o grão maltado, ele precisa ser moído. E essa moagem a gente tem como objetivo manter a casca e quebrar a parte de dentro, que é o amido, que é o açúcar. Então, indo para a braçagem, a gente pode imaginar como se fosse um fogão com 4 panelas. E dentro de cada panela vai acontecer uma etapa, uma depois
da outra, né? E a nossa primeira panela é a mostura, onde a gente pega o grão moído, mistura com água e a gente inicia um processo de cozimento. A gente tem temperaturas e tempos selecionados, porque esse açúcar do grão ele vai sendo quebrado em açúcares menores pelas enzimas que são provenientes do próprio malte, e cada enzima vai agindo numa temperatura específica, quebrando um composto específico, e no final dessa primeira panela a gente sobe a temperatura para desnaturar todas essas enzimas. Senão ela vai continuar, né, quebrando os açúcares e você vai passar além daquele processo que você imaginava, né? Isso, então ela vai além daqueles cálculos que você fez no começo de receita. Então, para acontecer do jeitinho que planejou, você tem que desnaturar todas essas enzimas. Partindo então para a próxima panela, você pega toda essa mistura de água e malte moído e joga para a próxima panela, que se chama clarificação. Nessa etapa é onde a gente vai separar o líquido, que a gente chama de mosto, do bagaço de malte. Então a gente puxa esse líquido, a casca do malte que a gente preservou na parte da moagem, ela serve como um filtro. Então a gente separa o líquido do bagaço de malte. Então esse bagaço ele é descartado. Aqui as pequenas cervejarias, né, o pessoal que eu tenho contato e tudo mais, a gente destina esse bagaço para alimentação animal. Então ele não é simplesmente jogado fora. Ele tem bastante amido ainda, tem proteína e tudo mais, então ele serve para alimentação animal. Então ele é descartado e a gente só fica com esse líquido para partir para a terceira panela, que é a panela de fervura. Na fervura é onde a gente vai ferver por mais ou menos 1 hora e onde a gente vai adicionar o lúpulo, que é um outro ingrediente essencial da cerveja. Na fervura, então, a gente esteriliza esse mosto, adiciona o lúpulo. Aí o lúpulo tem 2 tipos de adição, de amargor e aroma. Então, se a gente quer que esse lúpulo agregue amargor na cerveja, a gente começa colocando ele no início da fervura, porque quanto mais tempo ele for fervendo, mais essa fervura vai conseguir extrair os compostos de amargor do lúpulo. E se a gente quer um aroma, a gente coloca mais pro final, para esse aroma não evaporar junto com a fervura. Depois desse processo da abraçagem, esse mosto já totalmente preparado e já fervido, depois ele vai passar pela etapa da fermentação. Ele vai passar mais alguns dias utilizando leveduras. Essas leveduras muitas vezes elas são adicionadas, é o que a gente costuma fazer nos estilos mais tradicionais, mas eventualmente elas podem ser também leveduras selvagens, né? Na imensa maioria das vezes a gente trabalha com as leveduras tradicionais e elas vão basicamente consumir aquele açúcar que foi já quebrado na etapa da abraçagem. Você tinha o açúcar, um composto com cadeia mais complexa, que era o amido, ele já foi quebrado na abraçagem, mas agora você vai ter açúcares mais simples que vão ser consumidos pela levedura, e esse consumo desse açúcar é justamente a fermentação, que vai gerar como subproduto aí o gás carbônico e o álcool. O álcool que a gente vai dar o teu alcoólico da cerveja, obviamente, e o gás carbônico ele vai carbonatar a cerveja, mas existem outras formas de carbonatação e tem alguns outros detalhes técnicos, né? Claro que tem inúmeras outras etapas, inúmeros outros detalhes, na verdade, do processo técnico como um todo, mas você consegue inclusive reproduzir parte desses detalhes técnicos até no ambiente de casa mesmo, facilitar e trazer para uma escala maior o processo como um todo. E obviamente você tem um controle muito melhor, né, quando você tá na planta cervejeira, mas dá para fazer boa parte dessas etapas em casa mesmo, nas panelas menores, né? Ah, que legal. Até pela explicação de vocês tudo, eu entendo assim que cada uma dessas 4 etapas, né, que a Naomi falou, cara, você tem que ter um controle absurdo assim para você simplesmente não perder o produto que você tá fazendo assim, né? Até porque quando você perde às vezes volumes grandes, né? E insumo é caro. Você tá trabalhando com insumos para você produzir em casa, você tá numa litragem ali de 20 litros, 30 litros, mas numa cervejaria grande, dependendo do tamanho da sua batelada, você pode perder insumos que vão somar aí na casa dos milhares de reais, às vezes mais que isso, dependendo do volume que você tá produzindo. Esse controle ele é feito de forma o mais rigorosa possível, até porque não somente a abraçagem, ela exige um controle de temperatura, de tempo, tudo certinho para esse momento que é o momento, digamos, não biológico, ou seja, não vivo, né? Assim, você tem as enzimas lá, que não é bem um ser vivo especificamente, mas que tá fazendo a quebra lá do amido e tal. Mas depois você vai trabalhar com um ser vivo mesmo, que vai fermentar a cerveja. E nesse momento você precisa ter condições bem adequadas para você não estressar o bichinho lá. Se estressar a levedura, você vai ter uma cerveja estressada. Nem sempre isso é bom. Então tem que ter esse cuidado mesmo. Fermentação, que é a última etapa, ali que é onde vai surgir, né, o teor alcoólico e o gás carbônico. Como que é medido essa questão do teor de álcool da cerveja? Vocês sabem desde o princípio mais ou menos, ou é uma coisa que você vai controlando só no finalzinho do processo? Tem algumas formas, né? Eu vou falar a forma mais básica, que é a forma mais tranquila. Você consegue medir como que tá a densidade da cerveja antes da fermentação. Depois você termina, antes de você jogar a levedura, você vai medir a densidade daquela cerveja, a gravidade dela. Ela tem uma quantidade de açúcar que ela
ela possui lá dentro. Depois da fermentação, vamos supor que você inoculou a levedura, você vai esperar alguns dias e você vai avaliando o quanto daquele açúcar foi quebrado através dessas novas mensurações aí da densidade dela. Tem várias formas de você avaliar e medir isso, desde a forma mais artesanal para formas mais modernas e mais automatizadas. E aí, através dessa diferença entre essas duas densidades, a final e a inicial, você consegue calcular o teu alcoólico. Agora, claro, você consegue também medir o álcool, mensurando mesmo a molécula do álcool. Agora, isso é um processo mais caro. Acho que poucas cervejas artesanais fazem isso aqui no Brasil. Vocês fazem isso na cervejaria de vocês? Não, vocês fazem através de refratômetro, os métodos mais tradicionais? Não, aqui é micro cervejaria, aqui é a raiz, a densidade. Ah, não, beleza. Qual é o volume de vocês de litragem de batelada? A nossa braçagem é de 1.000 litros. Ah, beleza. É bem parecido com a nossa. Quando a gente começou, a gente fazia braçagem de 250, então era sofrido o negócio. Agora a panela nossa é de 2.000, mas é a mesma pegada também. Cervejaria artesanal mesmo. Com certeza. Sem sombra de dúvidas, é isso aí. Que nem o Wellington tava falando, em relação à densidade também a gente pode calcular antes mesmo de começar a produção. A gente pode calcular baseado na eficiência do nosso equipamento de braçagem, dos tempos de mostura, dos ingredientes que a gente for usar, da quantidade de relação que a gente for fazer água malte, por exemplo. Então a gente tem alguns cálculos e tem softwares também online disponível para ajudar a gente a já calcular e ter uma bela de uma noção do que vai ser a nossa densidade inicial e a final. Então a gente consegue saber ali assim, às vezes não é exato, mas chega bem próximo. É, exatamente. Inclusive, assim, é quase que a meta do cervejeiro muitas vezes é tentar chegar ao máximo de eficiência ou pelo menos ao máximo de precisão dentro daqueles cálculos que ele fez anteriormente, né? Porque você imagina, você vai produzir uma batelada de 20 litros em casa, você tá pouco preocupado se vai sair com 5% ou com 6%. Mas se você vai produzir alguma coisa comercial, você quer que aquela sua estimativa seja mais próxima do acurado, né? Lógico que você quer aumentar a eficiência também, porque você acaba reduzindo o custo, mas mais importante até do que isso é você ter uma previsibilidade para que você possa reproduzir as suas cervejas 1, 2, 3, quantas vezes necessário. Então você acaba conhecendo mais seu equipamento, cada vez mais você faz, você consegue afinar mais esse processo, sem dúvidas. Esse cálculo é extremamente importante, mesmo como o Manuel me falou. Caramba, que da hora. Tem uma dúvida aqui referente à água, né? O pessoal diz que a água, ela afeta o sabor da cerveja, principalmente essas cervejarias mais populares. O pessoal diz até que de estado para estado muda o sabor da cerveja. A água realmente tem esse fator tão importante na hora de se fazer a cerveja ali? Bom, sim e não, né? Muita coisa no universo da cerveja a gente responde com depende, mas a água com certeza ela é importante e ela vai afetar como que vai ser a qualidade da cerveja e qual vai ser as características da cerveja, mas hoje a gente tem muita tecnologia para conseguir fazer o que quiser com a água, né? É claro que quando a gente vai querer produzir uma cerveja, a gente procura encontrar a água no melhor estado possível, então dentro de característica de potabilidade, né, com um pH ideal, com alcalinidade ideal, para que a gente consiga diminuir esses tratamentos que a gente tem que fazer com a água, até porque qualquer trabalho que a gente for fazer de tratamento, a gente tá falando de envolver dinheiro e envolver tempo também de processo, então ela é importante, mas se você não tiver uma água assim excelente, do jeitinho que você queria, dá para ficar muito tranquilo para arrumar isso com tratamento. Uma curiosidade engraçada assim, interessante daqui da cervejaria, que a gente só começou a construir a cervejaria depois que a gente encontrou água subterrânea, água de poço. A gente furou o poço, analisou a qualidade da água, aí sim falou, beleza, a gente tem uma água legal, podemos começar a construir. Que da hora, que isso legal, é muito legal. Que interessante. A água é um negócio tão fantástico que, tipo assim, eu costumo dizer, até dava um curso também lá pro pessoal da Bracerva, que a água, ela é o ingrediente, talvez o ingrediente mais barato que você tem, mas pra você saber dominar de forma adequada, você precisa estudar muito. Então, ou seja, ele acabou sendo barato, porque conhecimento não é tão caro. Consegue até gratuito na internet conhecimento, mas você tem que de fato estudar. Então, hoje você consegue reproduzir águas que são águas clássicas de diversos estilos cervejeiros do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, a água da região da Bavária é a água ideal para você fazer uma Pils, já a água da região de Burton, na Inglaterra, é a água ideal para fazer uma IPA, então a água de Londres é ideal para fazer uma Porter. Então, isso é bem relativo. Na verdade, esses caras não tinham como mexer na água deles. A água deles era daquele jeito. O estilo de cerveja que eles conseguiram fazer foi a que ficava mais gostosa, mais saborosa para aquela determinada água deles. O pessoal de Burton tentava fazer uma Porter e ficava ruim. O pessoal de Londres tentava fazer uma IPA e não ficava tão bom. E assim você tinha essas características. Mas hoje, certamente nesses locais, eles não vão usar água in natura e não vão fazer
nenhum tratamento. Impossível a água de Pilsen, na região de Pilsen, que é uma água praticamente um canvas, em branco, assim, não tem nada. É uma água que tem baixa alcalinidade, tem um pH neutro, mas isso não necessariamente é uma coisa boa, tá? É importante que a água tenha minerais, então a água deles lá não tinha praticamente nada. Então a cerveja boa para fazer lá era justamente o Pilsen, porque a cerveja ia sair clarinha, ia sair bonitinha, ia sair ideal para aquele estilo deles lá. Mas certamente hoje eles devem fazer algum tipo de tratamento naquela água deles. Mas claro, se você já tem uma água que já traz alguns daqueles sais, daqueles minerais importantes, você precisa adicionar menos, você vai manipular menos a água, você vai gastar menos, né? Aqui na nossa fábrica, eu não sei como é que tá hoje na fábrica nova, né? Mas na fábrica anterior, a gente usava água da rede mesmo. A gente só tirava o cloro, mas é uma água que é bem curiosa, que é uma água que ela tem pH bem alto, mas ela não tem uma alcalinidade tão alta, que é uma coisa interessante. Ela era alcalina, ou seja, tinha um pH alto, por condições naturais. Ela era artificialmente, por conta do sistema de tratamento da nossa cidade, alcalinizada, mas ela não é uma água que tinha uma alcalinidade muito alta. É uma água que ela não tinha nada de muito nela, exceto bicarbonato. Então não era uma água tão fácil de tratar, a gente passava as perrengues aqui mesmo. Mas acabou que era uma água boa para fazer stout, que é o estilo que a gente gosta muito de fazer, porque a gente não precisava trabalhar muito em neutralizar a acidez do malte escuro. Você joga o malte escuro na água, você joga o pH da água do mosto lá para baixo. Então a gente não tinha tanto esse trabalho, porque a nossa água já era bastante alcalina por conta disso. Daí fazer um IPA, por outro lado, eu tinha que adicionar ácido na água para ver se ela conseguia chegar no pH mais próximo ali para poder manter a abraçagem dentro dos parâmetros que a gente considera adequado. Então realmente a água é passo fundamental, o percentual maior da cerveja acaba sendo a água mesmo, e não é tão caro você aprender a manipular a água. O problema é que você tem que estudar, você tem que entender mesmo o que você está fazendo lá, senão você vai fazer besteira e de fato a cerveja não vai ficar boa. Cara, que legal. E uma coisa que a Naomi falou um pouco durante a explicação dela dos processos e que me chamou atenção é que eu sempre me perguntei com relação a isso, né? A gente tem vários estilos e até a questão, as diferenças, né? Tanto de aroma e sabor. A gente tem o lúpulo, né? Que dependendo da etapa que você adiciona ele, você dá uma característica pra ela. Mas tem mais algum ingrediente que ele é preponderante, assim, pra dar um sabor diferente entre um tipo e outro? Existem aquelas cervejas, né? Que você tem uma certa adição de algum outro ingrediente. Quais são essas características que dão de fato o sabor pra cerveja, que faz diferenciar uma da outra ali? Bom, basicamente tudo que a gente coloca na cerveja agrega alguma coisa. Exato. Então a gente tem maltes, a gente tem diferentes tipos de malte, e além dos tipos de malte a gente consegue fazer composições entre eles, então usar um percentual disso, um percentual daquilo. Então a gente tem infinitas possibilidades de combinação de malte, de lúpulo, até a escolha da levedura mesmo que a gente vai utilizar, ela pode acabar gerando algum subproduto ali durante a fermentação que vai alterar e vai trazer essa complexidade na cerveja. A produção também, durante o processo, a gente consegue deixar ela mais alcoólica, menos alcoólica, com mais espuma, com menos espuma. Então, nossa, tudo no processo e todos os ingredientes vão afetar no sabor. Sem dúvidas. Claro que realmente tudo mesmo, né? Só pra ter uma ideia, se você pegar, por exemplo, o estilo Munich Helles, o estilo German Pilsen e o estilo Dortmund, que é outro estilo também de cerveja clarinha, né, as lagers clarinhas, basicamente elas têm exatamente a mesma receita. São estilos alemães bem clássicos. A quantidade de malte, lúpulo e levedura, assim, enfim, é tudo igual, só muda a água. Uma água ela é mais neutra, que é da Pilsen, uma água ela é mais branda, que é da Helles, e uma outra água ela é bem mais pesada em termos de quantidade de minerais que tem dentro dela. Isso faz com que o malte, o lúpulo e a levedura, eles interajam com a água, com esses sais da água, fazendo com que o sabor seja bem diferente entre um e outro. Você vê assim, como cada detalhe faz a diferença. Claro, o ser humano nem sempre vive só de água, malte, lúpulo e levedura. Às vezes ele pode adicionar outras coisas também. Por exemplo, a Witbier, o estilo clássico, que o brasileiro gosta muito, né? É um estilo belga bem clássico. Ele vai semente de coentro e vai raspa de alguma fruta cítrica, como laranja, tangerina, enfim. Então, assim, tudo que você adicionar dentro do mosto lá pode fazer diferença e muitas vezes vai sim fazer diferença. Essa que você falou de coentro e raspas de laranja, assim, essas coisas. Cara, é a minha preferida. Isso é bom demais. Eu adoro essa. Isso aí pro verão é fantástico. Refrescante, né? É engraçado, quando a gente montou a cervejaria, a gente achava que a gente ia produzir muito Witbier, que é um estilo que combina com Fortaleza, né? Acabou que a galera aqui gosta de cerveja de 12% de álcool, escura, e o pessoal gosta de whisky. Essa aqui é a grande verdade aqui. Cearense gosta de álcool, então é bem complicado.
Eu vou aproveitar que a gente tá falando de sabor e estilos, né? Eu tenho uma pergunta aqui que um dos nossos ouvintes mandou aqui, que é o Marcos Riedel, que é daí de Fortaleza também, ô Wellington. Ah, legal. Que ele perguntou o seguinte, né? Falou, por que algumas cervejas mais baratas têm o retrogosto de banana? Ô, louco. O sabor de banana, ele pode ser de algum processo da fermentação que produz alguns ésteres que vão trazer esse sabor da banana, algumas vezes de forma intencional, por exemplo, na levedura que você vai utilizar na fabricação das cervejas de trigo tradicional, tem aquele gosto de banana justamente porque a levedura participa desse processo gerando esses ésteres que vão levar esse composto. Mas às vezes você está produzindo uma cerveja que não era para ter o sabor de banana e aquele éster veio lá como subproduto da fermentação porque você não teve um controle adequado, você de repente deixou a fermentação muito quente e gerou esse subproduto, e aí você vai ter o sabor de banana em qualquer cerveja, até em IPA. É difícil, mas o cara pode ferrar tudo pra chegar nesse ponto. Caraca, que da hora, velho. Cara, eu não sabia disso. Mano, que da hora. Não é que teve a adição de algum tipo de banana. Às vezes o cara quer colocar a banana também, mas sei lá, acho que não funciona bem. Esses defeitos a gente chama de off flavors, né? De vez em quando eles aparecem, às vezes tem pessoas que têm mais sensibilidade pra sentir, outros menos, né? Então eu brinco que eu e minha esposa, a gente tem, minha esposa principalmente, ela tem uma sensibilidade pra sentir um subproduto chamado diacetil, que é um negócio que estraga assim a cerveja por completo. Ela fica com gosto de manteiga, mas aquela manteiga ali da pipoca de micro-ondas, sabe? É muito ruim. E sobretudo se você colocar numa IPA, que não era pra ter nada disso, ou então no Pilsen, que é pra ser uma cerveja leve, e de repente vem aquele saborzão de manteiga lá. Mas tem pessoas que não sentem isso, é como se não tivesse o paladar com a papila gustativa que vai sentir aquele treco lá. Isso é um negócio que, assim, me incomoda bastante. Eu acabo sendo o chato da jogada quando eu sinto esse negócio aí em algumas cervejas, né? Sobretudo cerveja feita caseira aí, o cara vai lá, faz a fermentação de qualquer jeito, enfim, e aí acaba gerando esses subprodutos meio bizarros. Caraca, mas gosto de manteiga agora. Caramba, mano, eu nunca percebi isso, gente. Ah, sorte sua. Então você tá consumindo coisa muito boa, ou então você não tem a papila específica pra sentir esse troço. Eu acho que é a papila, viu? Tipo a cerveja manteigada do Harry Potter, será que é isso? Nossa, essa é intragável. Se for tentar reproduzir, dá pra enfiar um diacetil forte nela. Botar um diacetil forte fica do jeito lá. Mas tem gente que gosta do off flavor de diacetil. Eu conheço algumas pessoas que gostam, mesmo não sendo desejado em algumas cervejas. Tem algumas que é tolerável dentro do estilo, mas tem gente que, às vezes eu tô tomando uma cerveja, experimentando uma coisa e falando, nossa, isso aqui tá puro de acetil, tá ruim demais. E a pessoa, nossa, mas eu adorei. Então essa questão do gosto, assim, é muito particular. Total. Isso é interessante porque é que nem eu gosto muito de experimentar também essas cervejas mais diferentes, das comuns que tem. E, cara, eu já experimentei bastante, assim, mas lógico, eu não sou um especialista, né? Mas para cada uma delas eu sempre dei um pouco pra minha esposa experimentar pra ver se ela gosta de cerveja, porque ela detesta, assim, o gosto da cerveja. A única que ela gostou muito é a Lambic e a Sour. Ô, louco. Então, são dois estilos totalmente diferentes, né? São umas cervejas mais extremas. Total. A Sour, pelo amor de Deus, eu tomei uma Deep Thai há um tempo atrás, cara, não consigo. Sério mesmo, não vai. Eu gosto. E o que eu queria perguntar pra vocês é justamente com relação a isso, a estilos, né? Lógico, eu não vou pedir pra vocês elencarem todos, mas quais são os principais estilos, assim, que a gente tem aqui no Brasil hoje, de cerveja? Bom, eu acho que a gente tem duas grandes variações de Pilsen, né? Pilsen a gente tem um monte de variáveis e as IPAs também. Então, eu acho que são os dois estilos mais predominantes no Brasil. Então, a gente tem uma cacetada de variedade de IPA e de Pilsen aí. E cervejas de trigo também, a gente tem vários tipos. Esses são os mais presentes, assim, no mercado, que encontra em qualquer cidade, em qualquer mercado. É verdade. Quando a gente vai estudar esses estilos de cerveja, a gente acaba categorizando em escolas cervejeiras, né? Mas, de fato, no Brasil, você tem esse predomínio mesmo pelas IPAs. Poxa, tem alguns bares, você vai em São Paulo, que o cara tem 16 cervejas engatadas na torneira lá, 14 são IPAs. E se você for provar, boa parte delas tem uma variação muito pequena, assim, de sabor entre uma e outra, né? Então, até me irrita, assim, um pouco, sabe? Assim, porque, pô, tem tanto estilo legal pra você experimentar. Você tem as próprias Pilsens, as lagers tradicionais, podem trazer algumas experiências fantásticas. Você tem essas sours mais tradicionais. Você tem cerveja belga, quadruple, triple, enfim, blonde ale. Você tem cerveja inglesa. A escola inglesa é uma escola belíssima. Assim, produz cervejas elegantes, né? Assim, por assim dizer. Então, eu acho que, às vezes, sobretudo das cervejarias artesanais que produzem algumas cervejas mais extremas, acaba que esse extremo fica só em IPA
IPA, várias variedades de IPA, e meio que o negócio morre por aí, né? Eu não sei se você concorda comigo, que fica nessa muito na mesma jogada, não? O que você acha sobre isso? Essa questão de produzir estilos diferentes, na verdade, acaba sendo muito triste, porque as cervejarias, posso falar pelas micro, né, que é onde eu tô, é difícil a gente produzir alguma coisa diferente, porque as pessoas não conhecem. E se não conhecem, não vão comprar, e a gente não vai conseguir vender, e não vai rodar. Então, é uma questão muito complicada. Então, a gente acaba por produzir muito do mesmo, porque as pessoas já estão acostumadas, já sabem qual que é o estilo. Se vê no mercado e fala, opa, vou comprar pra provar, porque eu sei o que é isso. Então, até aqui a gente tem a abraçagem de 1000, mas eu já conversei aqui com o pessoal, falei assim, gente, vamos comprar uma abraçagenzinha pra gente inventar umas modas, fazer umas cervejas diferentes, fazer uns lotes mais exclusivos, assim, lote limitado, vou fazer, isso é legal. Sei lá, uma Dortmund, vou fazer uma Hop Lager, né, alguma coisa assim, e é isso, se quiserem provar, tem um pouquinho aqui, a hora que acabar, acabou, vou fazer a próxima, sabe? Isso é fantástico. Nós tínhamos, assim, a sorte e o azar de ter uma planta cervejeira muito pequena, né? A gente produzia batelada de 250 litros, a gente conseguia produzir 1000 litros de lager num dia, fazer 4 braçagens. A braçagem também vai mais rápido quando você tem uma panela menor. Mas, por exemplo, como os fermentadores eram de 500 e de 1000, então a gente conseguia encher alguns fermentadores pequenos com cervejas mais diferentes, né? Então isso já dava uma ajudada boa. Agora, quando você faz uma batelada, por exemplo, de 2000 litros, aí você fica naquela, eu vou fazer 2000 litros de uma cerveja diferente, vai vender pouco, será que o pessoal vai consumir isso? E aí você fica meio que dependendo aí do mercado, sem poder inovar muito. Realmente é bem complicado. A ideia de vocês de comprar, de repente, alguns tanques menores, o mesmo sistema todo menor, para fazer esses experimentos, enfim, é bem interessante. E vale muito a pena, no fim das contas. Com certeza, até uma maneira de divulgar um pouco mais os estilos para as pessoas conhecerem e provarem, né? Mas a gente acaba dependendo muito de produzir o que o pessoal conhece. Isso é bem verdade mesmo. Fora que, assim, quando você vai fazer uma coisa muito diferente, isso também acaba trazendo um preço também diferente, né? Que o consumidor está acostumado a pagar. Você vai colocar uma IPA que tem uma porrada de lucro, você vai ter que cobrar mais caro. O insumo é mais caro, e aí o cara não tá querendo pagar, porque, enfim, ele tá acostumado a pagar um valor bem mais em conta uma cerveja que tem uma carga de lucro menor, por exemplo. Então, até nisso, a gente tem esse limitante, né? Tem esse detalhe também. Você quer que a pessoa compre uma cerveja que ela nunca ouviu falar pra provar e você vai cobrar caro ainda? Aí é exigir demais do consumidor. Verdade. E é o que vocês falaram, né? Essa questão às vezes do costume mesmo da pessoa tomar, né? Às vezes é aquele negócio, o cara tá acostumado a beber a cervejinha de milho ali dele todo final de semana, né? Então, sei lá, uma coisa que me chamou muita atenção na época, quando a Colorado lançou, acho que era uma de aipim, alguma coisa assim, que eu fiquei mó receoso de tomar, e depois que eu tomei, eu falei, pô, caralho, velho, que negócio da hora, velho, sabe? E é justamente isso, é você, às vezes, conquistar ali pela curiosidade, né? Mas não é todo mundo, né, que vai resolver experimentar, né? É uma coisa diferente, né? Sem dúvida. No Rio Grande do Sul, você tem cervejarias mais tradicionais que já fabricam há tanto tempo esse cerveja artesanal e já há tantos anos que o próprio público mesmo passa a consumir a cerveja artesanal como a cerveja de escolha mesmo. Isso já é uma realidade, obviamente, nos Estados Unidos e para outros locais, outras praças, mas no Brasil, a gente tem uma certa resistência quando você vai tentar trazer algo muito mais diferente. Mas o fato, talvez a própria colonização alemã, a gente conseguiu enxergar um pouco disso, sabe? A colonização alemã, né, especialmente na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pouco também do Paraná, você tem essa ideia de você ter na sua cidade uma cervejaria que já produz a cerveja lá e aquela pilsen que eu vou tomar daquele local. Então isso já traz um aspecto quase que cultural mesmo, enraizado. Pelo menos é um bom começo para o indivíduo começar a consumir uma cerveja artesanal. Acho que é um bom início, né? Cara, que legal. E aproveitando também que vocês são de regiões totalmente diferentes do Brasil, né? Vocês conseguem falar pra mim qual é a cerveja mais diferente que vocês já fizeram ou que vocês já tomaram, assim, aí na região de vocês? Bom, de fazer cerveja, aqui na cervejaria eu nunca produzi estilos muito diferentes, porque o meu mínimo é 1000 litros. Mas enquanto eu tava estudando, a gente tinha uma cervejaria experimental pra testar, então eram bateladas de 200 litros e a gente não pagava os insumos, porque era a maltaria que dava. Então dava pra inventar bastante moda. Então a gente já testou cerveja com extrato de coco, era uma porter de coco. A gente já testou também cerveja que foi colorida depois com beterraba pra ficar rosa. Não deram certo, ficaram ruins. Ficou um baita gosto de beterraba e a de coco ficou um baita gosto artificial. Mas acho que foi mais isso, assim, de experimentação. Na Cinco Elementos, na verdade, a gente já experimenta bastante. O carro-chefe
da cervejaria é o Imperial Stout, que ela acaba, enfim, não tem muito insumo diferente, né? Vai alguns maltes um pouco diferentes, vai aveia, na verdade, vai trigo, enfim, e além de outros subprodutos, mas as variações da Abyssal, que é essa Imperial Stout que a gente faz, essas sim vão com muita coisa diferente. Por exemplo, tem a versão com coco, que é a Coconut Edition, que a gente tosta o coco na panela, depois joga pra fermentação. A gente faz também com café, faz com café envelhecido em barrica. A gente envelhece em barril de whisky, barril de rum. Aí tem algumas sours, por exemplo, tem uma sour que vai com a cheesecake, a guava cheesecake, vai com goiaba, lactose e baunilha. Meu Deus! É bem legal, cara. A cerveja é o mesmo sabor, assim, de um cheesecake de goiaba. É bem legal. Aí tem algumas que a gente usa xarope de maple, que dá uma ideia bem legal também. Enfim, tem as tradicionais, que são as cervejas do dia a dia, mas a gente fez muita coisa bacana. Mas eu acho que talvez a mais diferente que nós fizemos foi uma cerveja que ela foi café, coco e bacon. Esse bacon foi assim... Nossa, mas cara, foi um negócio bem diferente, porque a gente usou alguns maltes defumados, mas a gente queria dar algo a mais na cerveja. E o bacon foi o mais difícil da gente conseguir trazer pra cerveja, porque ele tem muita gordura, e a gordura é inimiga, assim, da espuma. Então a gente teve que colocar uma quantidade, assim, e uma parte do bacon que era um pouco menos gordurosa, colocou o bacon sem ser frito, enfim, foi um negócio bem complicado. A gente fez só na hora da fervura ali, depois a gente já tirou, mas ela ficou com um sabor bem interessante, porque o bacon, quando a cerveja lembrava-se um café da manhã, e era mais o gosto do defumado sem um salgado do bacon. Enfim, essas loucuras aí ficaram pra trás, boa parte delas, mas essa certamente foi a mais esquisita que nós fizemos. Caraca, velho. Não tem mais pra vender ela, não, ou tem? Não, pior que eu tenho uma na minha cervejeira aqui. Eu tenho o que eu vou guardando. São cervejas com alcoólico alto. Se vocês souber adegar bem essas cervejas, elas duram bastante tempo. Nós temos uma cerveja que a gente lança todo ano, que é a Reserve, que é o Imperial Stout, que ela vai com adição de canela, café e cacau. Então ela lembra muito um cappuccino, sendo que a gente lança todo ano, faz um lote só e vende e acabou. Foi uma cerveja que ela ganhou alguns prêmios bem legais aqui no Brasil, ganhou um prêmio internacional também, que é do World Beer Awards, que é um prêmio bem importante. E essa cerveja eu tenho desde 2017, todos os lotes, 17, 18, 19, 20, 21. Acho que não foi feito 23, porque foi na época de transição da cervejaria para venda, e eles produziram ano passado, 2024. Então essa é uma cerveja que eu considero bem especial, mas a gente continua produzindo ela e ela ainda sai bastante. Caraca, velho, que da hora, mano. Que diferente, cara, eu não... Sério, cerveja de bacon, eu nunca imaginei. Não recomendo, assim, ela ficou legal, assim, mas às vezes a simplicidade, ela é bem melhor. Quando você começa a fazer cerveja muito diferente, tudo que você quer no fim do dia é chegar em casa e abrir uma Munich Helles, assim, uma Pilsen, você ficar de boa, tomando aquela cervejinha tradicional ali, maravilhosamente bem feita, é isso que você quer no fim do dia, sabe? É legal você experimentar, isso vende também, é um nicho, obviamente, não é um mercado que vai vender volume, mas é um mercado de nicho e ele acaba, obviamente, pagando mais caro por esse tipo de produto, até porque é um produto mais caro também, mas ele tem um valor agregado diferente. Aliás, foi isso que fez com que a gente conseguisse sobreviver, né? Então, diferente de, talvez, outras regiões, você consegue produzir algumas cervejas que têm um custo mais barato, mas você faz um volume maior e o público vai, de fato, pra lá, como se fosse o barzinho do fim de semana pra tomar uma cerveja lá. Claro que não é a mesma coisa, mas você consegue isso. Agora, pra gente, a gente tinha uma dificuldade de volume, porque era uma fábrica muito pequena, então a gente, já que a gente não podia ganhar no volume, a gente tinha que ganhar em alguma coisa diferente. E a gente conseguiu trazer justamente nisso, né, que seria esse valor agregado. E aí isso acabava pagando das contas da fábrica sem muito estresse. Então a gente conseguia meio que chegar ali no ponto de equilíbrio com a litragem bem menor do que outras cervejarias precisam para conseguir pagar as contas, né? Por assim dizer. Caraca, que legal. Eu queria trazer uma dúvida para vocês, agora uma dúvida técnica, né? Eu até brinquei, né, no começo do episódio com relação à cerveja sem álcool, de ser ou não cerveja, mas como é que faz a cerveja sem álcool e como que ela fica com o sabor tão próximo? Lógico que não é exatamente igual a uma cerveja normal, né? Mas como que é esse processo? Existe, sei lá, um processo específico ou é feito, sei lá, uma etapa a menos? Como que é isso? Bom, a cerveja sem álcool, ela tá numa crescente gigantesca no Brasil no momento. Então, tem muito estudo, tem muito desenvolvimento de fermento, de técnicas e, enfim, muita coisa sendo estudada. Eu não sei exatamente a fundo porque a gente não produz aqui, mas tem, nossa, diversas técnicas. A gente tem uma levedura que ela é capaz de fermentar sem gerar álcool ou gerando minimamente álcool. Então, você faz o teu processo de braçagem, claro que com alguns ajustes, porque você não quer que tenha tanto açúcar, porque senão esse açúcar não vai sair da cerveja depois, então ela vai acabar ficando doce, vai ficar com aquele gosto de mosto, né, da produção. Então, a gente tem alguns ajustes assim. A gente pode dosar um pouquinho mais de lúpulo também, porque ela acaba mascarando esse dulçor do malte, a falta do álcool, e ela
ela vai fermentar sem gerar álcool, ou muito pouco. E também tem a questão de extrair o álcool depois da cerveja pronta, que já é um processo um pouquinho mais complicado e que acaba perdendo também um pouco de qualidade, porque você vai passar a cerveja por um processo extremo, né? Mas, nossa, tem muitos estudos no momento sobre produção de cerveja sem álcool. Inclusive muitos rótulos artesanais, né? Eu vim observando aí no mercado. E antigamente você tinha pouquíssimos rótulos, sobretudo não artesanais, de cervejarias grandes, que te produziam alguns produtos sem álcool, mas era um negócio ruim mesmo. Você sentia o gosto do milho ali, do mosto, né? Não era agradável de jeito nenhum. Já hoje, né, tem alguns produtos que a gente consegue consumir que são bem próximos. Eu evito beber muita cerveja de domingo, que normalmente eu não consigo trabalhar bem na segunda-feira. Então, se eu vou pra algum churrasco, que eu sei que a galera vai estar tomando uma breja, eu tento pegar alguns sem álcool e tentar ver como que faz aí pra poder não passar batido o churrasquinho, né? Mas lá na 5 Elementos hoje, o cervejeiro de lá, ele faz uma cerveja sem álcool que é bem legal. Ele faz justamente isso, ele coloca uma lupulagem um pouquinho mais alta pra ela trazer um pouquinho mais de um sabor, lembrando ali uma IPA, alguma coisa do tipo, né? Então, obviamente que não vai ficar exatamente a mesma coisa, mas dá pra passar, sem dúvidas. Hoje, cada vez mais, a gente consegue tomar cerveja sem álcool de qualidade, bem diferente de 10, 15, 20 anos atrás. Sim, é muito legal que essa crescente da cerveja sem álcool, a gente tem as artesanais, né, as micro produzindo e trazendo uma variedade de sem álcool que antes não tinha. Exatamente. Você queria tomar uma sem álcool, era só aquela da latinha, daquela marca que todo mundo conhece, que é a American Light Lager lá. Era ruim pra caralho. E é só essa opção que você tinha, né? Então hoje a gente já tem outras cervejarias desenvolvendo produtos que são interessantes. É claro que ainda não se compara a uma cerveja com álcool feita de forma tradicional, mas já tá melhorando bastante nisso e a gente consegue torcer para que tenha uma cerveja sem álcool cada vez com mais qualidade. Sem dúvidas. É um público que quer consumir isso, né? Já não existe mais o preconceito, tá tomando cerveja sem álcool, que isso? Isso já não existe mais. E, sobretudo, você tem opções, de fato. Às vezes o cara não quer beber, às vezes ele não pode beber naquele momento, ou qualquer outra razão que seja, e você quer tomar uma coisa de qualidade. Nada vai substituir o sabor de uma cerveja bacana, lupulada. Então, você não quer tomar cerveja sem álcool, toma Coca-Cola. Pelo amor de Deus. Não é a mesma coisa mesmo, né? Cerveja tem gosto de cerveja, eu quero tomar cerveja. Não, até pra saúde, cara, eu tava lendo uma matéria com relação à cerveja sem álcool, né? Que em alguns lugares, agora não sei se é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que, cara, os caras passam a tratar a cerveja sem álcool meio que como isotônico até, né? Ali pós atividade física, né? É verdade. Meu Instagram, ele é bombardeado por isso quase todos os dias. Eu sou doido pra tomar essa cerveja, eu preciso tomar. A única que eu tomei sem álcool, de grande marca, assim, de marca maior, que fabrica um negócio um pouquinho mais diferente do ponto de vista artesanal, já é uma bem clássica, na verdade, que é da Erding. Eles têm uma cerveja sem álcool de trigo, que é bem gostosa. Salvo engano, eles servem, depois da maratona de Berlim, eles servem essa cerveja, ou é de Munique, enfim, não vou lembrar. Eles servem essa cerveja pros corredores. Depois da cerveja, tomar a brejinha lá sem álcool, lá, sem muito estresse. Sim, eu acho que é da de Berlim, porque eu lembro que eu tava assistindo corrida um tempo atrás, né? E tava fazendo justamente essa premiação e deram aquele puta copão de chopp pros caras, putz, né? Bom demais. Pros quenianos, o cara bebendo e fazendo uma cara, sabe? Vou te falar, cara, se eu corresse uma maratona, eu queria cerveja com álcool depois. Com certeza mesmo. Uma recompensa melhor, né? Puta, mas bem melhor. Com certeza. Você tá maluco, velho. Você corre 42 quilômetros, você vai tomar cerveja sem álcool? Fala sério. Não. Sem chance. Mas essa da Erding aí, eu acho que eu ainda não cheguei a tomar dessa sem álcool. Eu tomei só a clássica. Inclusive, acho que a primeira cerveja de trigo que eu tomei na vida foi uma dessa da Erding. Assim, mas faz muito tempo, assim. E foi uma mudança, assim, foi abrir a cabeça de forma absurda, assim, sabe? Mas vou te falar que pra muita gente, cara, as cervejas da Erding, elas abriram a cabeça pra muita gente. Engraçado que embora seja um estilo artesanal, mas na Alemanha, pessoal, assim, não encara isso muito como artesanal, não. A Erding é uma cervejaria que produz cervejas ótimas, sem dúvida nenhuma. Tem outras cervejarias alemãs, tão grande quanto, que também produzem cervejas maravilhosas, mas a cerveja de trigo, ela entrou na cabeça de muita gente como uma cerveja entrada, né, pro mundo das artesanais durante uma época. Depois foram as IPAs, né? As IPAs chegaram e dominaram ali a cabeça de quem tava começando. E agora, por incrível que pareça, as sours, né? Como você mesmo falou aí, que acho que sua mulher, né, falou que tinha experimentado a sour e foi introduzida no mundo da cerveja por uma sour. Isso é bem interessante. O importante é que seja cerveja, tá tomando, tá tudo bem. E uma pergunta até que colocaram aqui com relação ao preço da cerveja, né? Se de fato cerveja cara é boa de fato, ou se vocês já, por exemplo, eu paguei caro numa cerveja, na hora que foi tomar era uma porcaria. Vocês já tiveram alguma experiência desse tipo? Acontece. Direto. O tempo todo.
Eu já nem me estresso mais. Acontece e é uma triste surpresa. Putz, nem me fale. Infelizmente, assim, cerveja artesanal, nosso país é caro, não tem como ser diferente. A gente tem, obviamente a gente vai talvez falar em algum momento, mas muito imposto, o produto ele vem de fora, ele vem importado, mas tem alguma coisa nacional? Tem também, mas enfim, não deixa de ser algo caro, é um insumo caro, a produção é cara, tem imposto pra caramba, tem distribuidor, tem uma infinidade de contas pra você pagar, então o preço final ele acaba sendo mais alto, e quando você traz de fora também, a importação também traz a cerveja cara. Então a cerveja artesanal ela é bem mais salgada do que a gente gostaria que fosse, né? Essa que é a grande verdade. E até é interessante vocês já introduzirem isso, né? Até pra gente caminhar pro terceiro bloco, é justamente com relação a essa questão do mercado artesanal no Brasil, né? Eu vou falar mais ou menos de uns 10, 15 anos atrás, a gente não via tanto, assim, de forma comum, né? No mercado, ou até mesmo ali nos bares, né? Desde quando que começou a ter esse boom, assim mesmo, de fabricação artesanal, de ampliar mesmo as micro cervejarias no Brasil? Cara, tem até um estudo, eu não sei se é do Bob, um brasileiro, que escreve muito sobre cerveja artesanal, onde ele divide em 2 grandes períodos e 2 grandes regiões, na verdade. A cerveja artesanal ela sempre teve muito presente no Brasil, nas regiões sul e sudeste. Sobretudo na região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas cidades do interior, por questão da influência da cultura alemã. E, por parte das cervejarias, faziam os estilos alemães clássicos. Eu lembro, meu moleque, indo visitar Santa Catarina com meu pai, já tinha cerveja artesanal, isso eu já lembro. Mas depois veio no segundo momento, as cervejas artesanais como hoje a gente conhece, né? A cervejaria já produzindo outros estilos, alguns estilos que têm uma tradição mais americana, como as IPAs, e esse boom ele veio pra cá bem atrasado, na verdade. Esse segundo boom, né? Ele chegou aqui no Brasil, na verdade, bem atrasado quando a gente compara com outras regiões, né? Se você pegar outras regiões do mundo, né? Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a Sierra Nevada, que foi uma das primeiras artesanais por lá, os caras inventaram meio que a American Pale Ale, eles começaram a produzir a cerveja deles lá em 1975. A cervejaria é bem interessante, eu li a história deles e do cara da Lagunitas também. A cervejaria começou também no meados da década de 80, enfim, os caras estão aí há muito tempo, brigando, dando murro em ponta de faca, tentando vencer um mercado dominado por Budweiser e outras cervejas, e hoje eles conseguiram vencer. Você chega em qualquer bar nos Estados Unidos, literalmente, qualquer bar nos Estados Unidos, ele vai ter uma torneira com algum artesanal, ou muitas vezes diversas artesanais. Alguns estados nos Estados Unidos, hoje, se consome mais cerveja artesanal do que as cervejas tradicionais. Salvo engano, pelo menos, acho que quase metade dos estados Unidos tomam a Blue Moon, que é uma wheat beer, mais do que qualquer outra cerveja americana. Isso já é um dado bem fora do padrão que a gente tem aqui no Brasil, né? O mercado de cerveja artesanal no Brasil, ele representa um percentual bem menor do que comparado com as cervejas de massa. Mas, sem dúvida, houve esse crescente interesse. As cervejas artesanais começaram a chegar mais no Brasil já bem mais tarde, como a gente tinha dito, né? Pelo menos nesse outro viés, desse segundo boom de cerveja artesanal, mais no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E quando chegaram, elas chegaram chegando, né? Já veio para mudar mesmo o paradigma de consumo do bebedor de cerveja. Inclusive, acabou despertando a atenção das grandes cervejarias. Hoje, as grandes cervejarias não produzem mais a cerveja lá que não seja por malte. O consumidor já exige aquilo. Cadê? A cerveja não é por malte? Como assim? A cerveja ela não tem um lúpulo diferente? Como assim? Qual é o IBU dessa cerveja? Então, esse tipo de pergunta se tornou mais comum por parte do consumidor. Isso, com certeza, se deve à influência que as cervejarias artesanais trazem no padrão de consumo, mudando justamente a forma de produzir das grandes cervejarias, né? Ah, que legal. Aquela lenda dos americanos, os ingleses tomarem cerveja quente, é verdade isso? Ou é coisa de... Eu não tomo cerveja gelada, sempre estupidamente gelada. Se for uma cerveja boa, eu prefiro sentir o sabor dela. Mas não precisa ser quente também, né? Cada cerveja tem uma temperatura de serviço diferente. Dá pra você tomar cerveja estupidamente gelada? Dá. Às vezes o momento pede, né? Você tá ali na praia, você vai tomar uma cerveja de grande impacto no consumidor, você vai, obviamente, pedir, por exemplo, vai pedir eu não vou citar nomes comerciais aqui, mas se você vai pedir cerveja se você for pedir uma cerveja da Ambev na praia, o ideal é que seja bem gelada, pra você sentir menos o gosto dela possível. Agora... o que eu ouvi é justamente isso, cerveja ruim você tem que tomar ela tipo canelinha de pedreiro, tá ligado? Justamente. Agora se eu for tomar uma cerveja da Naomi, com certeza eu vou querer tomar na temperatura mais alta pra sentir todos os sabores que ela vai estar trazendo. Não tenho dúvida disso. Obrigada. E tem um lance que, dependendo da temperatura, conforme ela vai esquentando, por assim dizer, você tem os diferentes tons de sabor, né? É verdade isso ou não?
Ah, com certeza, com certeza. Se eu vou tomar, por exemplo, uma cerveja mais alcoólica, tipo uma Barley Wine, ou uma Old Ale inglesa, ou uma Imperial Stout, eu deixo ela na taça lá, esquentando literalmente. Assim que eu sou muito impaciente, eu quero tomar logo. Aí eu vou dando os primeiros goles ali, você sente ela só algumas características, mas à medida que ela vai abrindo, você vai sentindo bem mais o sabor dela. Acho que isso vale pra qualquer bebida alcoólica, né? No próprio vinho, você tem um pouco disso também, né? Se você tomar o vinho muito gelado, um vinho tinto, por exemplo, você não vai sentir sabor de nada, vai perder metade da experiência, né? Eu não sei tomar ela quente, mas, algumas vezes eu tomei cerveja quente. Quente não, mas natural, né? E não teve tanto problema assim, né? Tem que estar agradável. Acho que o grande segredo da cerveja artesanal, do consumo de cerveja de maneira geral, é a questão da experiência, tá? Se você tem uma experiência agradável, é isso que importa, né? Agora, se for comprar uma cerveja que custou, sei lá, R$60 no Imperial Stout, ultra rara, pelo amor de Deus, vamos tomar essa cerveja na temperatura correta, né? Que às vezes você só tem essa oportunidade de tomar ela. Fora que você gastou uma grana, né, pra comprar. Exatamente. Agora, se você é um adolescente e ganha um pack de Bavária quente, né, Rafael? Putz, nem lembra, cara. Nem lembra. Mas uma coisa que eu queria ver com vocês também, né, que vocês comentaram um pouco, né, com relação a a questão de serem cervejarias regionais, né? Quais que são os principais desafios que vocês têm, tanto na região de vocês como no geral, assim, quando se parte para a produção realmente de cerveja, né? Eu acho que o principal desafio que a gente tem aqui é em relação ao consumidor. Como a gente estava falando anteriormente, o mercado ficou muito estagnado em relação à cerveja artesanal e a cervejas de outros estilos que não a American Lager, a American Light Lager, que vende em tudo quanto é lugar aí. Então, essas grandes cervejarias, como elas têm espalhadas no Brasil inteiro a um preço acessível, elas acabam por moldar o paladar do brasileiro. Então, com a crescente das artesanais, a gente tem uma melhora nisso, né? Das pessoas conhecendo sabores diferentes e tipos de cervejas diferentes. Mas eu acho que a principal é em relação a isso. Porque quando a gente começou a fazer aqui, a gente começou em 2016 e a gente começou com uma German Pilsner clássica. E o comentário que as pessoas faziam é boa, mas é forte. E esse mais é forte não veio como uma característica positiva. Foi como um ponto negativo. Ela é boa, mas eu não quero tomar mais porque ela é forte, entendeu? Então, é muito questão de costume de paladar. Caramba. Assim, além da questão do consumidor, tem a questão também da logística como um todo e preço, né? Sobretudo, assim, pra gente aqui no Nordeste, esse é um problema bem real, sabe? Hoje, até que melhorou um pouco porque a gente consegue mais distribuidores, mais fornecedores de insumos e tudo. Mas você imagina o seguinte, que um produto, uma carreta trazendo lá carga de malte, lúpulo, enfim, demorava 15 dias pra chegar aqui. Você produz a cerveja, ela vai passar 15 a 20 dias no tanque, às vezes até um pouco mais. Sendo que quando eu vou vender ela para uma loja, para o supermercado, o que quer que seja, o cara vai pagar num prazo também de 20 dias. Então, na prática, eu tenho que pagar antecipado para vir receber quase 2 meses depois. Então, essa logística era bem complicada. Fora que eu tinha que pedir os insumos com antecedência para quando acabar o tanque fermentador lá, já secar ele, a gente já tem que produzir uma nova e aquele insumo tá chegado. Então, isso era uma dificuldade, pelo menos é uma dificuldade que aqui no Nordeste a gente tem ainda, mas ela vem diminuindo. Realmente, a gente tem fornecedores mais próximos, isso também vem ajudando. Mas eu concordo com você, Naomi, que o consumidor ele precisa ser mais... Ele não precisa ser refinado, mas ele precisa ser exposto a essa mudança de paradigma, né? Uma coisa que atrasou muito, pelo menos a gente percebeu no nosso segmento, foi a pandemia como um todo. Sabe? A pandemia ela deu uma freada no consumo de cerveja artesanal de forma substancial. Mas o cara consome em casa, ele compra um growler e toma em casa, vai consumir com a família. Isso não é bem verdade. Na verdade, a gente viu um movimento meio que oposto. Enquanto o cara gosta de tomar cerveja no bar, gosta de tomar cerveja no evento social, confraternizando. Muitas vezes é isso. Em casa, você toma um vinho com sua família. Então, o consumo de cerveja acabou. Várias lojas fecharam, várias cervejarias fecharam com a pandemia. Isso foi algo que houve essa mudança também no padrão de consumo. Mas eu acredito que isso tenha dado a volta por cima. A gente já observa uma mudança, uma nova guinada nesse ciclo, trazendo mais consumidores. Ainda não tá com aquele mesmo fervor ali pré-pandemia, mas a gente sente sim que tá voltando. Com certeza, porque tomar
cerveja não é só engolir o líquido, né? Ela tem toda a experiência Perfeito. que tem em volta dela. Então, às vezes você tá num dia ruim, você tá num momento ruim, você abre uma cerveja, você não vai gostar dela, porque você não tá legal pra aquilo. Exato. Às vezes você tá num dia muito bacana, recebeu um monte de notícia boa, tá cercado dos amigos, da família, tá numa festa. Não, toda cerveja que você for tomar vai ser a melhor cerveja do mundo. Então, essa questão da experiência... Exato, qualquer uma. Essa questão da experiência, ela interfere bastante. Total, concordo 100%, é exatamente isso. E uma parada que eu sempre ouvi, na realidade, e eu até tava conversando com um tempo atrás com um pessoal que, assim, não conhece tanto de cerveja, mas na hora que eu comecei a falar sobre, o pessoal meio que trata como, é frescura, né? Que é o lance da harmonização. Isso aí, cara, eu entendo que é muito importante, assim, por exemplo, tem que, de fato, assim como o vinho, você tem certos tipos de comida que casam exatamente com aquela cerveja, né? E que compõem esse processo da experiência, né? Isso aí é total verdade. Ou tem alguma coisa de mito nisso? Verdade total, com certeza. Só pra você ter ideia, assim, uma das grandes bíblias da cerveja artesanal, um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa ler, é um livro chamado A Mesa do Mestre Cervejeiro, ou The Brewmaster's Table, né, que é do Garrett Oliver, que é o cervejeiro da Brooklyn Brewery em Nova York. Esse livro, ele moldou basicamente o conhecimento não só dos estilos cervejeiros, mas a forma como ele fala. Então, no livro, ele descreve de forma muito legal cada estilo e a forma como ele gosta de harmonizar os pratos dele. E o Garrett Oliver é um cara, assim, fantástico, sabe? É um cara super despojado, visitou todas as cervejarias do mundo inteiro, as mais tradicionais, e trouxe opções, assim, fantásticas de harmonização no livro dele, que você não acredita e não crê. Só pra você ter ideia, eu vou até fugir do básico convencional. O Imperial Stout combina com a sobremesa. Esse é acredite, muita gente se espanta com esse tipo de afirmação. Mas como a cerveja vai combinar com a sobremesa? Mas no dia que você experimentar um Imperial Stout com sobremesa, sobretudo sobremesa à base de chocolate ou café, nossa, esse negócio foi feito um pro outro. É impressionante. Poucos são os vinhos que conseguem harmonizar de forma tão bem com a sobremesa. Você tem que trocar de bebida. Você tá tomando vinho, você não consegue mais tomar o vinho. Você para o vinho quando você chega a hora da sobremesa. Isso não acontece na cerveja, sobretudo para estilos que são ou mais frutados ou mais intensos, né? Mais essa pegada do torrado, caramelo, enfim. Essa combinação, ela é fantástica, né? Quando você vai harmonizar, por exemplo, um hamburgão com a IPA, nossa... Parece que o negócio foi feito um pro outro, sabe? A IPA, ela vai limpando o paladar, tirando a gordura lá do seu hambúrguer, do cheeseburger, pra garantir a próxima golada. O lúpulo, ele faz um pouco disso também. Tem inúmeras combinações possíveis. É claro que você não precisa fazer disso num evento chato. Tem que ser agradável. Eu tô só a fim de tomar uma cerveja com o meu torresmo aqui no boteco. Maravilha. Isso é uma harmonização maravilhosa. Não precisa fazer mais que isso. Mas eu quero fazer um jantar 100% harmonizado. Desde que isso não comprometa a sua experiência, vai em frente. Porque tem muita opção que combina super bem com cerveja, sobretudo se for cerveja artesanal. O que o Wellington falou, eu acho que é bem legal, porque essa relação da harmonização, na verdade, eu vejo ela como, assim, um próximo passo de degustação. Então, né, você já tá acostumado a degustar e tudo mais, você quer tentar um frufru a mais, um negócio diferente, aí você parte pra essa questão da harmonização. E é muito bacana também na relação comercial, pra bares e restaurantes fazerem esse link de comida atrelado com a bebida, fazer campanhas publicitárias. Também tem a questão de cervejas sazonais, que dizem que cerveja mais forte pro inverno, cerveja mais refrescante pro verão. É muito bacana isso, para fins comerciais mesmo, e para fazer as pessoas se interessarem a cada vez mais consumir essas cervejas diferentes do que a gente tem de óbvio no mercado. Legal. Antes de finalizar aqui, eu gostaria de fazer ou pedir para vocês, né, para além do jabá que eu vou pedir para vocês fazer agora no final, eu quero pedir para vocês falar o seguinte: para quem quer se aventurar, começar a se aventurar nesse mundo, né, das cervejas artesanais, o que vocês sugerem, assim, para uma pessoa que ela tá acostumada a beber a cerveja normal dela ali no final de semana? O que vocês sugerem de dicas? O que eu faria? Eu iria num bar que tem muitas torneiras, ia provar um copinho de cada pra ver qual que é a melhor. Da hora. Cara, fantástico. Eu acho que eu não posso mudar nada no teu comentário. Eu faria exatamente a mesma coisa. Porque acho que gosto é uma questão muito particular e tem tanta variedade de cerveja que às vezes vai agradar uns, não vai agradar. Então, tem que provar. Tem que provar. E assim, provar sem preconceito mesmo. Mas eu só tomo gin. Puta, cara, vai ter tanta cerveja parecida com gin ou melhor que gin pra você experimentar. Tem tanta opção interessante, tanta coisa diferente que a melhor opção mesmo é essa. Você chega num bar que tem lá, sei lá, 10, 15, 20, 30 torneirinhas atadas com coisas diferentes, vai tomar um pouquinho de cada uma, você não vai gastar muita grana. Isso é outro fato legal, assim. A cerveja, ela te proporciona tomar coisas, o mundo da cerveja, tomar cervejas, assim, fantásticas, maravilhosas, algumas
que estão comparados num patamar de igualdade, assim, grandes vinhos, mas pagando um valor bem mais em conta. Cerveja artesanal, ela pode sim ser considerada cara quando você compara com a cerveja de massa. Mas quando você vai tomar um vinho bom, você vai pagar um pouco mais. Então, se você vai pagar um pouco mais por um vinho bom, que você se recusa a tomar aquele galão de 5 litros de vinho tosco, por que você não faz a mesma coisa com cerveja? Sobretudo, você vai estar valorizando um produtor local. Você vai estar valorizando um consumo de toda uma cultura que foi forjada, assim, ponta a ponta, assim, comecinho por comecinho, que hoje chegou onde está. Quando você toma uma cerveja de uma grande cervejaria, de uma Bebe da vida, enfim, você tá só consumindo para aquele seu prazer, aquele momentâneo, enfim, vai gastar menos, mas na prática você tá deixando de valorizar um comércio que precisa de ter o seu consumidor do lado lá ajudando, né? Então, quando você vai num brewpub, quando você vai num bar de cerveja artesanal, você começa a consumir, começa a provar essas cervejas, você vai ver que, na verdade, você tá economizando dinheiro, consumindo coisa boa. Até porque você vai consumir um pouco menos, porque algumas são mais alcoólicas, então você vai naquele velho beba menos, beba melhor, que isso acaba sendo um bom começo também. Com certeza, tem muita cerveja muito boa no Brasil, tem muitas experiências e muitos sabores assim que a gente nem imagina de tão diferentes que são e surpreendentemente muito bom. O mercado artesanal no Brasil, por mais que esteja assim bem avançado em relação ao que estava uns anos atrás, ainda é um mercado que está muito no começo, então tem muita coisa para conhecer. Muito bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, porque, cara, eu aprendi pra caramba, adorei o papo, sinceramente. Vocês são top pra caramba, gostei muito de conversar com vocês. Já fica aberto o convite para novos episódios pra gente conversar mais sobre cerveja ou sobre outros assuntos, né? Que vocês sintam aí que vocês gostariam de conversar com a gente, né? Espero que vocês tenham gostado também aqui de participar, né? E peço pra vocês fazerem o jabá de vocês, né? Então, Naomi, faça o seu jabá, depois o Wellington faz o jabá dele. Então, gente, se vocês quiserem começar seguindo a gente no Instagram, é Hawpbeer, Hawpbeer, o beer é alemão. E também a gente tem uma marca secundária agora que começou tem pouco tempo, que é a Ivaí Chopp, que é um chopp mais local aqui. Somos do norte do Paraná, então quem for da região, quiser conhecer, quiser provar, estamos aqui. E temos cervejas premiadas também, a nossa English IPA e a nossa Weissbier tem medalhas, tanto em concurso brasileiro como em concurso sul-americano. Então, se quiserem conhecer, tiverem curiosidade, estamos aqui, podem mandar mensagem que eu vou estar respondendo e fica o convite para conhecerem a nossa cervejaria. Maravilha. Eu queria que vocês seguissem também a 5 Elementos no Instagram. O handle nosso é o 5 Elementos Cervejaria e Pub. Do 5 sendo o numeral 5, tá? Não é o 5 por extenso. E o meu Instagram pessoal, Wellington_letra A. Podem me procurar por lá também. Eu falo de muita coisa também, não só cerveja. Pouca coisa de medicina, eu prometo, mas muita coisa de assuntos mais legais. Fica também um convite para vocês conhecerem o nosso pub. Nós temos um pub que fica aqui em Fortaleza, onde praticamente todas as cervejas que a gente produz e algumas sazonais também são servidas. Tem muito rock and roll também, pra quem curte rock, comida legal, a parte gastronômica bem interessante. E diversos bares no Brasil, se você tiver em outro local, quiser consumir também. Assim também pode ser encontrado em diversos locais também. Em São Paulo, salvo engano, no Paraná também tem, acho que em Curitiba tem alguns bares que vendem nossa cerveja também. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. Acho que tem. O ideal é procurar a gente no próprio Instagram, tem um Linktree lá onde você consegue encontrar os principais produtos nossos da 5 Elementos pelo Brasil, enfim, beleza? E fica o convite pra vocês conhecerem nossa cidade, Fortaleza, que a cidade é quente, mas tem cerveja alcoólica sim. A gente precisa marcar essa viagem pra Fortaleza sim, com certeza. Já me senti convidada. Opa, pode vir. Maravilha. E você, Fael? Tem recado aí? Cara, não, acho que foi muito legal. Gostaria muito de agradecer vocês por compartilhar esse tanto conhecimento assim com a gente, com nossos ouvintes, né? E dá pra sentir a paixão de vocês por esse universo das cervejas e foi um privilégio aprender com vocês. Muito obrigado. E o meu recadinho é o recadinho de sempre, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais. Com certeza vai ter alguém que gosta de cerveja, que quer saber mais sobre cerveja, né? É sempre bom a gente trazer esse tipo de conhecimento pra você trocar ideia lá no boteco, né? Você tá conversando ali com teus amigos,
solta as curiosidades que você aprendeu aqui hoje pra ganhar um pouquinho ali também de confiança da galera. Então, compartilha com quem você acha que vai gostar desse episódio. Deixa nos comentários também qual é a cerveja que você tomou que seja mais diferente, né? Essa de bacon aí, garanto que acho que vai ser difícil de bater. Se vier pra Fortaleza, eu tenho uma garrafa aqui na geladeira que você vai tomar. Opa, demorou. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai ter alguém que vai falar de uma cerveja que vai com caranguejo dentro, viu? Já vou te avisando que alguém vai postar isso. Meu senhor do céu! Porque isso é verdade, isso é verdade. Alguém vai postar. Eu não provei, mas vão postar. Caraca, caranguejo! Meu Deus, Senhor da Glória. E é isso então, pessoal. Se você tomou uma cerveja de caranguejo, coloca nos comentários aqui. Se você sobreviveu, né? Não sei, vai saber, né? Mas é isso, pessoal. Até semana que vem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.